pessoal, então vamos retornar aqui com nossos estudos de matemática, ainda com razões trigonométricas, vamos fazer algumas aplicações. Então aqui eu tenho alguns triângulos, tá ok? Os 3 primeiros triângulos que você está vendo aqui, com as medidas colocadas aqui no nosso quadro, é para calcular o seno do alfa. O alfa está aqui, nesse triângulo ele está aqui, nesse triângulo ele está aqui. Esses 2 triângulos aqui para a gente calcular o cosseno de alfa, tá ok? Aqui está o alfa. E calcule a tangente de alfa nesses outros 2 triângulos. Lembrando o seguinte, seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então o que nós temos que fazer? Olhar o triângulo, identificar onde está o ângulo alfa, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa, quem é o cateto adjacente e quem é a hipotenusa. Vamos lá. Primeiro triângulo. Lembrando o seguinte, o maior lado sempre é a hipotenusa. Então a minha hipotenusa está aqui, ó, 5 centímetros. O meu ângulo alfa está aqui. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é aquele que está do lado do ângulo. É o 4. O cateto oposto é aquele que está em frente ao ângulo. Então o cateto oposto está aqui. Ele quer que calcule o seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então vamos lá. Seno aqui, ó, de alfa será igual a quem? 3 sobre 5. 3 sobre 5. Então está resolvido. Esse problema aqui está resolvido. O seno de alfa é 3 sobre 5. Repare que não foi dado o alfa, mas não tem problema. Ele só pediu o seno de alfa. O seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok? Vamos lá. O alfa agora está posicionado aqui. Tá certo? Quem é o cateto oposto a alfa? Eu não tenho, eu tenho o cateto adjacente. Nesse caso, para eu calcular o cateto oposto, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Tá ok? Quem é a hipotenusa? É 13. Então vamos colocar aqui, ó, 13 ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado, 5. E esse aqui, que é o cateto oposto a alfa, vou chamar de x, mais x ao quadrado. Beleza? Então vou fazer 13 ao quadrado dá 169. 169. 25 ao quadrado dá 25. Passa para cá menos 25. Então vai ficar 25. Isso aqui é igual a x ao quadrado. Então vamos lá, pessoal. 169 menos 25 é 144. 144. Quanto que é a raiz quadrada de 144, pessoal? É 12. Portanto, aqui, ó, o meu cateto oposto ao alfa é 12. Então quem será o seno de alfa? Seno de alfa é igual a cateto oposto, que é 12, sobre hipotenusa, que é 13. Então pronto, resolvido. Mais um probleminha. Vamos ao terceiro problema. Eu tenho aqui 41 e 9. Quem é o cateto oposto a alfa? É 9. Quem é a hipotenusa? 41. Então, seno de alfa vai ser igual a 9 sobre 41. Então, os 3 primeiros problemas resolvidos aí. O primeiro deu 3/5, o seno. O segundo deu 12 trezeavos, sobre 12 trezeavos. E seno de alfa, no terceiro problema, é 9 sobre 41. Vamos ao cosseno de alfa agora. Cosseno de alfa, pessoal, lembrando, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Que é o cateto adjacente do alfa nesse problema? O cateto adjacente é o cateto que faz o lado do alfa, tá certo ou não? É o 15. O cateto oposto é o 20. Esse eu não vou precisar, então eu vou usar o 15. Então, cosseno de alfa é igual a 15 sobre a hipotenusa, que é 25. Ok? Então vamos lá. Segundo problema, eu quero o cosseno de alfa. É cateto adjacente sobre a hipotenusa. Repara bem que eu não tenho o cateto adjacente. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que utilizar novamente o teorema de Pitágoras. Então vamos lá. 25 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais esse x ao quadrado. Portanto, nós vamos ficar com o seguinte. 25 ao quadrado é 625.
menos 49, isso é igual a x ao quadrado. Menos 49 vai dar 576. Então, x ao quadrado é igual a 576. E a raiz quadrada de 576, ela dá 24. Portanto, o meu cosseno procurado, o meu cosseno de alfa será 24 sobre 25. Pronto, mais dois problemas resolvidos aí. Ok, vamos aos dois últimos triângulos. Ele pede a tangente de alfa, ok? Ele pede a tangente de alfa. Então vamos lá, o que é a tangente? Tangente é cateto oposto sobre adjacente. Olha o alfa aqui. Quem é o cateto oposto ao alfa? É o 15. Este lado aqui é a hipotenusa. Não foi dada a hipotenusa, mas eu não vou precisar dela, ok? Eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Então eu vou escrever tangente de alfa, esse problema aqui, tá ok? Tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é 15, sobre o adjacente, que é 8. Então pronto, está resolvido. Agora aqui, repare bem, eu não tenho o cateto adjacente. Eu vou precisar aplicar Pitágoras. Como é que fica? Fica a hipotenusa ao quadrado, 3 ao quadrado, é igual a este cateto ao quadrado, que é 3 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, mais este cateto aqui, que é o adjacente, eu quero descobrir que é x ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, tá certo ou não? Raiz de 3 ao quadrado dá 3, vem para cá menos 3. Isso aqui é igual a x ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 9 menos 3, dá 6. Dá 6, daqui eu tiro que x é igual a raiz de 6. Então, a minha tangente de alfa será igual cateto oposto, raiz de 3, sobre quem? Raiz de 6. Só que eu não costumo deixar raiz de 6 no denominador, então eu vou racionalizar. Multiplica por raiz de 6 em cima e raiz de 6 embaixo. Eu vou ficar com raiz de 18, que na verdade é 3 vezes 2. Por quê? 3 vezes 6 dá 18. Dá ou não dá, pessoal? Eu vou ficar com raiz de 18. Só que 18 é 9 vezes 2. O 9 eu posso tirar da raiz, fica 3 do lado de fora. Fica 3 raiz de 2. E aqui vai dar 6. 6. Eu ainda posso fazer uma simplificação aqui se eu quiser, hein? Se eu quiser. Eu corto o 3 com 6. Ficaria raiz de 2 sobre 2. Ok? Basta simplificar. Bacana? Então, resolvido. Como é que eu aplico? Seno, cosseno e tangente. Tá ok? Usando as razões trigonométricas. Vamos a mais alguns problemas. Então, pessoal, vamos fazer um problema aqui envolvendo, então, razões trigonométricas. Olha lá. Uma rampa de acesso a uma garagem tem uma inclinação de 30 graus em relação ao solo. É um comprimento horizontal de 30 metros, conforme ilustra a figura. Então, está aqui, certo? Eu tenho uma rampa, aqui tem uma garagem, e vamos supor que eu quero colocar um carro aqui. Vamos colocar um carro aqui, subindo. Tá ok? Tá aqui o carro. A inclinação dessa dessa rampa em relação ao solo é de 30 graus. O tamanho dessa rampa na horizontal é 30 metros. Então esse pedacinho aqui é 30 metros. Esse pedaço. Tá? A garagem está aqui, o meu carro vai se deslocar para cá, só que ele está num plano inclinado. A pergunta é a seguinte: qual a distância percorrida por um carro que subiu a rampa? Então ele entra aqui, ó, e sobe. Que distância é essa aqui, pessoal? Pessoal, essa distância aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse desenho aqui da rampa toda é um triângulo retângulo. Esse é o ângulo. O ângulo aqui é 30 graus, foi dado. O ângulo é 30 graus, foi dado, tá ok? Então aqui, esse aqui é o cateto adjacente e esse aqui é o cateto oposto. E esse aqui é a minha hipotenusa. A hipotenusa é o tamanho da rampa. Se ele entrar aqui até chegar à garagem, qual é a distância que ele percorre? A distância que ele percorre eu vou chamar de x, tá ok? Essa distância é tudo isso aqui, ó. Essa distância eu vou chamar de x. Essa distância é igual a essa aqui, ó, tá? Então, na verdade, eu vou calcular o seno de alfa. O seno não, o cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. Cosseno de
30 graus é igual ao cateto adjacente, 30, sobre hipotenusa, que é x. Quanto é que é cosseno de 30 graus, pessoal? Aí tu tem que ir lá na aula introdutória de razões trigonométricas. Lá eu coloquei uma tabela dos ângulos notáveis, com seno, cosseno e tangente. Lá você vai ver que cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar de cosseno, eu escrevo raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 30 sobre x. Agora é só isolar o x, né? Olha só. X está dividindo, passa o quê? Multiplicando. Então, eu vou ficar com x igual... o raiz de 3 está multiplicando, vem para cá dividindo, vai ficar... E o 2 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 30 sobre quem? Raiz de 3. Bom, você lembra muito bem que eu não costumo deixar raiz no denominador. Então, eu vou racionalizar. Multiplico por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. O que vai acontecer? Em cima vai ficar 60, raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Dá para simplificar 60 por 3? Dá. Vai dar 20 raiz de 3. Então, 20 raiz de 3 metros. 20 raiz de 3 metros. Esse é o tamanho da rampa aqui, ó. Esse é o tamanho da rampa. 20 raiz de 3 metros. Tá ok? Esse é o tamanho da rampa. Outra pergunta. Quantos metros do solo está situada a garagem? Isto é, a que distância... A garagem está aqui. A que distância do solo está situada a garagem? Aí, então, eu tenho que calcular esse x aqui, ó. Essa medida aqui, ó. Essa medida aqui. Eu vou chamar de y, para não confundir com essa aqui. Isso aqui é o cateto oposto. Tá? Isso aqui é o cateto oposto. Então eu vou calcular cateto oposto sobre hipotenusa. Eu uso o seno. Mas eu posso calcular com tangente também. Cateto oposto sobre adjacente. Tá? Vamos calcular com tangente. Tangente de 30 graus é cateto oposto sobre adjacente. Cateto oposto é y. Sobre adjacente que é quanto? 30. Vai lá na tabelinha e vê quanto é que é a tangente de 30. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então aqui no lugar da tangente de 30 eu escrevo raiz de 3 sobre 3 é igual a y sobre 30. Faz o cruz credo. Faz o cruz credo, eu vou ter, isolando o y aqui, eu vou ter 30, y é igual a 30 raiz de 3 sobre 3. 30 raiz de 3 sobre 3. Esse é o y. Né? O 30 está dividindo, passa multiplicando. Então ficou 30 raiz de 3 sobre 3. Quanto é que dá 30 dividido por 3? Dá 10. Então y é igual a 10 raiz de 3 metros. Então vamos lá, fechado. A distância da rampa, isto é, quando a garagem, quando o carro entra aqui, qual a distância que ele percorre até chegar à garagem? Está ali. 20 raiz de 3 metros, tá ok? E qual é a altura da garagem? A que distância a garagem está do solo? Tá certo? Eu calculei, deu 10 raiz de 3 metros. Então, ok, fechado mais uma aplicação usando razões trigonométricas.